aí galera da Forfeit Club, beleza? Vim mais um dia aqui na academia da Nath, vim passar um treino de superior pra ela. Que ficou faltando do de perna, foi adutor de coxa e panturrilha. Eu gosto de jogar em outro dia. Quem entra naquela coisa da mulherada fala, vou só pra treinar braço. Não, tem um pouquinho de perna, tem um pouquinho de panturrilha, tem um pouquinho de adutor. A mulherada sente bem, né? E vai, então eu vou, para não perder o treino, mais ou menos nesse sentido, para não perder a aluna, para fidelizar. Então o que eu programei aí foi a mesma ideia do primeiro treino dela, em forma de circuito, só que agora preciso de um pouquinho mais de exercícios. Só aqueles, um de cada agrupamento muscular ficou fraco, então a gente precisa de um pouquinho mais. Eu vou pegar um pouquinho mais pesado no superior. A mulherada precisa perder o medo de ficar masculina, vou ficar muito musculosa, isso não existe, tirem isso da cabeça, não vai. Nem que tiver a melhor genética do mundo, não vai. O que vai acontecer é ficar com aquilo mais torneado, mais durinho. Se fizer uma dieta legal, perder a gordura que está por fora, fica legal. O que acontece é assim, a mulher ela fez um treino superior, vai um volume de sangue pro músculo. E a hora que ela sai do treino, ela sai sentindo braçuda, se sentindo mais inchada. E aí na cabeça dela, tô ficando forte. Uma horinha, duas talvez pós-treino que o fluxo de sangue pro músculo foi alto e ficou um pouquinho mais inchado, depois vai desinchar e vai voltar ao normal. Essa informação é bastante importante. Tem muitas mulheres que falam, mas você treina muito superior, vai ficar grande, realmente. O fator genético, o fator hormonal, tem muita coisa que faz com que a mulher não... A mulher que tem um corpo de homem, provavelmente ela tomou hormônio de homem, mais ou menos assim. Bora lá então. O que eu programei pra Nath agora foi uma flexão de braço, um pouquinho mais fácil, porque não vai ser no chão, é no banco, e eu não vou obrigar tanto que ela faça com tanta amplitude. Assim que ela começar a se sentir confortável, talvez se eu fizer ela descer tudo, ela faça 2 repetições, não é a ideia. Vai ficar curto, vocês vão ver no vídeo que tá curto, mas pra ela é intenso. Você tem que pensar assim, às vezes as pessoas olham um exercício e elas já falam, pô, tá errado. Na verdade eu tô respeitando o limite dela. Eu quero que ela chegue a fazer 20 repetições com amplitude total, ótimo, perfeito. Mas não vai ser no primeiro treino provavelmente, então vou respeitar a força dela e a atual condicionamento físico dela. E com isso a gente vai evoluindo nesse sentido. Abre só um pouquinho mais a pegada, senão vai ficar mais difícil porque vai pegar muito tríceps. Tá ótimo. Então um pouquinho mais pra frente. Vamos. Perfeito. Bom, não vou nem pedir um número de repetições, você vai sentir. Tá ótimo, tá perdendo a qualidade, tá começando a espalhar a força, tá começando a querer empurrar com o quadril, tá ótimo, tá bom. Direto vai deitar. Então reparem que a máquina ela tem esse braço, tem esse braço. Nada é por um acaso, não é para enfeitar o aparelho. Essa pegada vai deixar um pouquinho mais fechada, o cotovelo vai ficar mais fechado e vai solicitar um pouquinho mais de tríceps. O tríceps vai ajudar mais a empurrar, que é a ideia. Isso, fecha até um pouquinho mais o cotovelo, joga ele para dentro. Isso. Isso é. Bom, empurra. Movimento um pouquinho mais explosivo, com tríceps empurrando. Ótimo. Um pouquinho mais devagar. Ótimo, vai embora. Esse eu vou exigir um número de repetições, esse eu quero que ela faça 15. Então ela já saiu fadigada de uma flexão de braço, que os músculos pequenos dela, como o ombro, como o tríceps, foi intenso, são músculos mais fracos, e ela já veio e acabou com o tríceps. Então a mulher que pensa que vai fazer um exercício para peitoral, pô, tô treinando peitoral, vou perder o peito. Na verdade a gente pode treinar um exercício que é peitoral, na verdade os dois são. De uma forma que eu pegue um pouquinho mais o músculo que a mulher gosta mais, o tríceps fica um pouquinho mais bonitinho. Você vai aproveitar que já está no banco, já vai fazer aquele abdominalzinho com a perna levantada para encaixar melhor isso, quadril. Flexiona só um pouquinho o seu joelho, desce. Aqui, beleza? Mão lá, subiu daquele jeito. Sobe, segura em cima, isso, desceu, ótimo. Segura. Pode segurar mais, sobe, segura, dá aquela solta o ar descendo, boa. Ótimo. Boa. Muito
fica de 15 a 20 repetições. A galera é meio condicionada a ter um exercício fácil e aí o que ela faz? Faz um monte de repetições. Pô, é legal, é intenso? É intenso, mas como dificultar esse exercício? É aquilo que eu falo sempre, vamos dificultar. A pessoa ela tem que se levar à dificuldade, sair da zona de conforto. Talvez se eu tivesse falado para ela fazer só a flexão e a extensão da coluna, ela faria 30, 40, 50 repetições. Então vamos deixar isso mais difícil como? Segurando. Contraindo mais tempo contraindo, relaxa. Isso torna o exercício um pouco mais intenso, muito mais interessante. Vamos lá. A gente fez a primeira passagem lá pelo circuitinho, que foi a flexão de braço, a máquina de supino de uma forma mais fechada, com o cotovelo mais fechado, solicitando um pouquinho mais do tríceps, do abdômen. Então já foram 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular, de forma seguida, que foi mais intenso. O abdominal e o elíptico vai ser 1 minutinho. Então ela me relatou que continua sentindo intenso o 1 minuto que ela faz. Eu pensei em aumentar para 1 minuto e meio e ainda acho que até o final desse novo treino ela consiga, que vai aumentar o tempo em fazendo cardio, mas acredito que vendo a dificuldade aí, sentindo hoje, eu vou saber se vai aumentar para 1 minuto e meio ou 1 minuto. Acho que dá para continuar 1 minutinho, mas eu vou pegar bastante no pé, que eu quero que ela gaste um pouquinho mais de caloria. Sempre bom. O segundo circuito que eu montei para ela, o primeiro foi de peito, com ênfase um pouquinho mais em tríceps, e aqui eu quero que ela trabalhe um pouquinho mais de costas, visando já um pouquinho de bíceps, uma pegada supinada. Então a ideia é mais ou menos essa, e vai ter abdominal também. Então são 4 passagens de um pulley na frente, um pulley fechado e supinado e abdominal. Vamos embora. Bom. De 10 a 12 movimentos, pode fazer um pouquinho mais devagar. Ótimo. Dá pra gente fazer para aumentar a intensidade. Antes da extensão total, você desce. Isso, você mantém o músculo tensionando. Ótimo. Sem acelerar. Então, seu corpo, para facilitar, ó, eu dei uma pequena variação, o seu corpo quis facilitar aquilo que eu dificultei e ele acelerou. Ótimo. Quanto mais devagar você fizer, vai ser mais difícil. Ótimo. Começando a dar sinal de fadiga. Ó, supinadinho, fechado. Isso. Bom. Muito bom. Puxa. Estica no alto ou quase. O primeiro exercício eu quero ali de 10 a 12 movimentos na frente. O segundo já não dá para eu exigir um número de repetições, porque ela manteve a carga e fez direto. Quanto menor for o intervalo dela, tá ótimo. Só o abdominal que não vai dar para manter a carga, a gente vai ter que diminuir um pouco. Vai lá atrás da minha. Aí. Você vai encolar a coluna lá na frente. Massa que você fazendo a flexão da coluna, estende. Isso, como se estivesse empurrando para trás. Isso. Você tem que imaginar como se estivesse no colchonete. Você está descendo e subindo, fazendo força só no quadril. Fazer a flexão da coluna total. Rolando. Isso, esse é o movimento. Isso aí. Isso, agora você pegou. Mas você conseguiu, funciona. Como a gente dificulta, a mesma coisa. Desceu, solta o ar, segura lá embaixo, segura. Tem que imaginar que você está num colchonete e vai fazer a flexão da coluna nunca tinha feito isso. e a extensão.
Deu até cá. Então foram mais 4 passagens. Pulem, supinado, abdômen, 1 minutinho de elíptico. Vim para terceiro circuitinho que eu montei para ela, agora precisa de músculos menores. Então vai ficar mais intenso porque são músculos pequenos, que acabam trabalhando em agonista e antagonista. Tá fazendo tríceps, tá pegando um pouquinho do bíceps, ele é o que freia o movimento. Vai fazer o bíceps, na volta tá pegando um pouquinho do tríceps. Isso parece que não, mas para quem tá num nível intermediário, para iniciante é intenso. Para quem não treinava superior é intenso. O exercício do testa é um exercício que pega muito tríceps. Com eletromiografia o testa declinado é o que mais solicita tríceps. Eu não vou ainda colocar ela num nível declinado, no banco declinado, mas porque não dá pra gente chegar nisso. Porque ele tá começando a ficar fácil. O professor, ele tem que ter aquela troca com o aluno. Ele, às vezes no mesmo treino que ele já passou uma vez para ela, para aluno, pro aluno, ele pode intensificar com pequenas variáveis. Mudando a sequência dos exercícios já vai ficar mais intenso, mudando a inclinação, mudando a posição, mudando de uma barra para um halteres. Qual a diferença de uma barra para um halteres? A barra ela vai limitar porque ela vai bater na testa. Não tem como descer mais que a testa, bateria na testa. Jogou um halteres? Vai descer mais. O que eu aumentei? Amplitude do movimento. O que eu explorei? A articulação do cotovelo numa amplitude bem maior. O que vai acontecer? Solicitar muito mais fibras. Dá pra gente fazer isso também. Vamos embora. Deitou. Essa pegada pra dentro. Beleza. Você precisa só tentar o máximo possível deixar o cotovelo fechado. Fecha, 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 fecha. Subir. Tô te ajudando bem, eu vou tirar a mão. Bom, vai começar a acontecer provavelmente depois da 8ª repetição, vamos ver. É o corpo querer espalhar a força, então o corpo está querendo ajudar ela a levantar, o que vai fazer com que espalhe a força é o cotovelo começar a abrir. É muito comum você ver um aluno, não sei se por falta de experiência em treino ou por ego, né, entra um pouquinho naquilo. O homem ele sempre olha para o amigo que está do lado, ele quer pegar um pouquinho mais de peso e aí ele acaba colocando uma carga que o corpo dele não está suportando. E aí não é que ele não consegue fazer certo, é porque está muito mais pesado do que o corpo dele aguenta. Está fadigando, provavelmente se eu pedisse mais, o corpo dele ia começar a espalhar a força, que por um lado pode ser positivo pela carga que está alta, mas eu prefiro privar pela saúde. Aconteceu foi o seguinte, eu não troquei a barra, às vezes fica difícil ela pegar 2 barras da academia, né? Talvez a de 10 hoje estava disponível para ela, a de um pouquinho mais pesada 12,5, dessas barrinhas montadas, talvez estivesse usando. Se não tivesse, daria até para usar. Como é mais fácil a rosca do que o tríceps, ela provavelmente vai conseguir fazer mais repetições. Então também não dá para prescrever o testa ser 10 repetições e a rosca teria que ser um pouquinho mais, 12, 15 repetições. Boa. É um erro comum também. Às vezes o professor, não sei se tem preguiça, às vezes eu acredito até que sim. Ele coloca tudo 3 de 12. Boa, tá ótimo. Mais estendido vai ser o braço, maior vai ser o braço de resistência e mais difícil vai. Isso. Outro erro comum, a pessoa ela quer pegar muito peso, esse é um exercício extremamente difícil, porque ele só está usando a articulação do ombro e a alavanca vem daqui até aqui. Quanto maior for essa alavanca, mais difícil vai ser o exercício. É comum a pessoa dobrar o peso e ao mesmo tempo diminuir pela metade a intensidade. Então ela fez o quê? Ela dobrou o peso e diminuiu pela metade a dificuldade do exercício. Não serviu pra nada, ficou elas por ela. Deitou. E falta um abdominalzinho. Segurou. Boa. Levantou a perna. E aquela extensão do... Isso. Flexão do quadril vindo de baixo. Isso. Tá só de descolar, mantém o coladinho e subir.
falado, ficou faltando adutor e panturrilha, que eu gosto de colocar num treino de superior na semana. Acredito que não interfira no treino de perna, seja um pequeno detalhe ali. Então o que eu programei foi uma panturrilha sentada, gêmeo sentado, dependendo da academia. E ela não sabe, estou passando para ela agora. O intervalo dela vai ser ativo de panturrilha. Então quero que você faça de 15 a 20 movimentos aqui, beleza? Aí você acelerou um pouquinho, pode ser até um pouquinho mais devagar, ótimo. O intervalo dela vão ser 20 segundos de panturrilha em pé. Então o que vai acontecer? Ela vai voltar para cá, para a panturrilha sentada, e não vão sair os 15, 20 movimentos que eu propus na primeira série. A primeira série provavelmente vai sair 15, 20. Tá descansada, ótimo. Travou. Você faz direto. Castigo isso. Isso. Ótimo. Castigo. Você já pensa. Como é que é isso? Só subir esse apoio aqui, ó. Se precisar, a gente traz um step, eu acho que deu para fazer. O último exercício do treino, uma cadeira adutora. Quantas repetições eu vou fazer? 15 movimentos, 4 sériezinhas, o adutor é um músculo bem resistente também. Para fadigar precisa de um pouquinho mais de intensidade, pode ser em repetições. Ao invés de carga, assim. Fazer a tua fadiga muito peso. Tentando acessar um pouco. Essa foi a última passagem do treino de músculo, de treino de superior. Então ela fez 4 séries daquele combinadinho de peito com 4 minutos de transporte, foram 4 minutos de transporte. 4 séries do de costas, com mais 4 de transporte, 8, 4 do testa, rosca, lateral, todos com abdômen, mais 4 minutos, foram 12 minutos. Eu acredito que a gente chegue a 15 a 20 até o final desse treino. Vou aumentar um pouquinho, talvez nos primeiros 4 que você acabou de chegar na academia, está condicionado, está com pique, dê para fazer 1 minuto e meio ao invés de 1 minuto. A gente vai aumentando a quantidade de tempo do cardio, isso. Então a gente já passou um nível, aquele primeiro nível de treino foi o nível básico, já demos um upgrade. Até o final do ano vai estar Temos bem até mais novembro. condicionado. Tem bastante tempo, isso é ótimo também. É aquela troca sempre. Então esse foi mais um treino. Obrigada, até a próxima, pessoal. Começa, vem aquele balãozinho aqui, ó, coloca o balãozinho aqui, gente. Aí vem vindo a pizza, tá vindo o hambúrguer, tá vindo o chocolate, ai, gente, que delícia. E aí, o que eu